Evangelho de Mateus, capítulo 16. Leiam comigo, por favor, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos falar com Deus. Pai, grato nós somos pelo privilégio que temos de nos reunir em teu nome. Senhor, nós queremos agora pedir a tua misericórdia sobre nós, no sentido de que a tua palavra tenha plena liberdade em nosso meio. Pedimos, Pai, para que o Senhor se agrade de nós por meio de Cristo. É em teu Filho que nós rogamos, Senhor. Amém, ó Deus. Todos podem assentar-se? Não fechem suas Bíblias, por favor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus Cristo está num momento de seu ministério onde o mesmo já é público e já está consolidado. Jesus, aqui na narrativa que nós acabamos de ler, ele está num momento do seu ministério onde as pessoas já o conhecem, as pessoas estão seguindo, as pessoas por onde ele passa, elas ouvem falar dele e elas o buscam, tendo ricas e profundas experiências com ele. E Jesus, neste momento do seu ministério, onde ele já é conhecido e onde ele já está consolidado, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Então ele quer levar as pessoas a pensarem acerca da sua identidade. Os seus discípulos, que o acompanhavam já há alguns anos, experimentando de uma maneira mais íntima das experiências com Jesus, os seus discípulos dizem que as pessoas tinham algumas opiniões. Nessas opiniões comparavam Jesus com João Batista, com Jeremias, um profeta já falecido, e com outros profetas que muito abençoaram a nação. Então Jesus, ele é mais diretivo na sua pergunta. Ele diz: bom, os outros dizem isso acerca de mim, mas e vocês? E vocês que têm me acompanhado? E vocês que têm me seguido de perto? Quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, meus amigos, Jesus quer levar as pessoas a refletirem sobre quem ele é. E nessa noite eu gostaria que nós refletíssemos: quem é Jesus para você? Na sua concepção, quem é a pessoa de Jesus? E eu quero dizer que é impossível minimizar a importância da identidade de Jesus. É impossível dizermos que este assunto é um assunto de menor ou de segunda importância. Na realidade, o assunto mais importante da Bíblia, o assunto mais importante da eternidade, o assunto mais importante da existência é a identidade de Jesus. Veja comigo, a Bíblia inteira, ela gira em torno de um tema, e o tema é Jesus. Jesus disse assim: vós estudais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então Jesus Cristo diz que as Escrituras testificam dele, e é verdade. De Gênesis até Apocalipse, a mensagem central é Jesus. Mas não apenas a Bíblia tem a identidade de Jesus como o assunto mais importante. A história que nós hoje conhecemos é dividida acerca de Jesus. Tanto é que nós contamos o tempo da seguinte maneira: antes de Cristo, depois de Cristo. Então Jesus é o assunto mais importante da Bíblia.
A nossa história, o nosso calendário, conta os anos a partir de Jesus. Antes de Jesus ter nascido como homem, AC. Depois que Jesus nasceu como homem, DC. Nós estamos no ano 2014 da era cristã. É o assunto mais importante da Bíblia. O nosso calendário conta os anos a partir de Jesus. E a eternidade. A eternidade será dividida a partir da maneira como você percebeu Jesus. Aqueles que realmente conheceram e creram em Jesus gozarão a eternidade na presença de Deus. Aqueles que rejeitaram, desconheceram Jesus, passarão a eternidade separados de Deus. Meus irmãos, meus amigos, é impossível minimizar a importância da identidade de Cristo. É o assunto mais importante da Bíblia. É o assunto mais importante da história. É o assunto mais importante da eternidade. E aí eu insisto em dizer: quem é Jesus para você? Nós vamos perceber que naquela época acontecia o que acontece hoje. Naquela época as pessoas tinham opiniões diferentes acerca de quem é Jesus. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? As pessoas respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas. O que nós percebemos? As pessoas tinham opiniões variadas acerca de quem era Jesus. Hoje, da mesma forma, as pessoas têm opiniões variadas acerca de quem é Jesus. Por exemplo, hoje não se questiona mais acerca da existência literal de Jesus. Então é fato, Jesus realmente existiu como homem. A grande questão é: quem foi Jesus? Alguns comparam ele com um grande pensador, assim como houve Sócrates, assim como houve Gautama, que nós chamamos de Buda. Então alguns dizem que assim como houve Sócrates, que impactou o mundo grego, assim como houve Buda, que impactou o mundo oriental, também houve Jesus, que impactou o povo no qual ele viveu. Será que Jesus é apenas um líder? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias. As pessoas têm opiniões variadas acerca de quem é Jesus. Mas assim como Jesus foi diretivo na pergunta, se voltou aos seus discípulos e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Da mesma forma, a Bíblia quer te levar a refletir: e você, quem você diz que Jesus é? Você já ouviu falar muito sobre ele, mas para você, quem é Jesus? Perceba, é possível ter uma percepção elogiosa acerca de Jesus e mesmo assim não identificá-lo da forma correta. É possível ter uma percepção elogiosa, uma percepção que na nossa concepção está engrandecendo Jesus, mas mesmo assim ser uma percepção errônea. Quando disseram que Jesus era João Batista, era uma percepção elogiosa, porque João Batista foi alguém que impactou a sua época. Quando disseram que Jesus era Jeremias, foi uma percepção elogiosa, porque Jeremias foi o maior dos profetas no pensamento judaico. Quando disseram que Jesus Cristo era um dos profetas que havia ressuscitado, da mesma forma, foi uma percepção elogiosa acerca de Cristo. Por mais elogioso que fosse aos olhos daqueles que assim o disseram, era uma percepção errônea, era uma percepção errada. Meus irmãos, meus amigos, por mais que as pessoas digam coisas elogiosas acerca de Jesus, se não identificarem ele tal qual ele é, estão tendo uma percepção errada. Veja bem, se nós fôssemos ler o Alcorão é o livro religioso dos islâmicos. O Alcorão fala de Jesus, e o Alcorão fala de Jesus como um grande profeta. Então veja bem, o islamismo, aquela religião que é antagônica ao cristianismo, o livro deles fala de Jesus, e fala de Jesus como um grande profeta. Só que este livro diminui Jesus quando diz que ele é apenas um profeta. Então eles vêm assim: teve Moisés o profeta,
teve Jesus, um profeta, e tem Alá, tem Maomé, o maior dos profetas. Então eles realmente falam de Jesus, e falam de uma maneira elogiosa. Só que eles fogem à realidade de quem é Jesus, porque o veem apenas como um profeta. Detalhe, o Alcorão, apesar de falar que Jesus é um profeta, o Alcorão nega a morte substitutiva de Jesus na cruz. Então o Alcorão nega que Jesus tenha morrido numa cruz. Indo além, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, também fala de Jesus. E fala que Deus fez 3 grandes manifestações no mundo. Fala que Jesus foi a segunda dessas manifestações. Então o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vai dizer que a primeira manifestação foi Moisés, a segunda manifestação foi Jesus, e a terceira, que é a maior de todas as manifestações aos olhos deles, foi Allan Kardec. O que eu quero pensar com isso? Criticar essas percepções? De maneira alguma. O que eu quero dizer é que, da mesma forma que na época as pessoas tinham opiniões acerca de Jesus, elas achavam que as opiniões eram elogiosas, mas mesmo assim estavam erradas. Da mesma forma hoje, as pessoas têm as suas opiniões acerca de Jesus, e aos seus olhos são até opiniões elogiosas, mas porque não identificam Jesus tal qual ele é, são opiniões errôneas. Quem é Jesus para você? Hoje é comum sair um noticiário, seja numa dessas revistas de banca de jornais, seja num desses noticiários virtuais. E o que é comum sair desses noticiários? Que encontraram um novo manuscrito dizendo que Jesus se casou e teve filhos. Quer dizer, é comum. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar sobre isso. Meus amigos, meus irmãos, diante de tantas opiniões acerca de quem é Jesus, nós precisamos, pela Bíblia, compreender quem é Jesus. Jesus, quando se volta aos seus discípulos e faz essa pergunta de uma maneira mais diretiva, Pedro ressurge diante disso e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, meus amigos, tem várias opiniões, e dentre tantas opiniões tem aquilo que Pedro disse. Quando Pedro identifica Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, Jesus fala: bem-aventurado és tu, Pedro, bem-aventurado és, porque isso que você falou não é da carne nem do sangue, isso que você falou não é uma percepção humana, isso que você acabou de dizer foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo que Ele é mais do que um simples homem. Jesus Cristo está dizendo que Ele é mais do que um grande profeta. Jesus Cristo está dizendo que Ele é mais do que um grande sábio, do que um grande pensador. Jesus Cristo é o próprio Filho do Deus vivo. Jesus Cristo elogia Pedro por dizer isso. E Jesus Cristo fala que a partir dessa afirmação, Ele, como Filho do Deus vivo, que a sua igreja será edificada. A base da vida cristã é a pessoa de Cristo. A base da igreja é a pessoa de Cristo. A base da certeza de vida eterna é a pessoa de Cristo. Você precisa compreender quem é Jesus, porque a Bíblia fala que diante do nome de Cristo se dobrará todo o joelho, tanto na terra quanto no céu e embaixo da terra. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia fala que o nome de Jesus é tão importante que chegará o momento que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Alguns joelhos se dobrarão voluntariamente porque reconheceram a grandeza de Jesus. Outros joelhos se dobrarão obrigatoriamente porque Jesus é o Senhor. Quem é Jesus para você? A Bíblia vai além em dizer o seguinte: ao nome de Jesus vidas são transformadas. Diante da compreensão de quem é Jesus, vidas são transformadas. A Bíblia fala que havia um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era na época o maior perseguidor da igreja de Cristo. Saulo de Tarso, ele entrava nas casas
que professavam o nome de Jesus, ele batia nas pessoas, ele torturava as pessoas, ele matava as pessoas que professavam o nome de Cristo. Saulo de Tarso, esse grande perseguidor, ele arranja procurações, autorizações para que possa perseguir os seguidores de Cristo, não apenas na sua região, mas também em regiões outras. E no que ele vai, nessa empreitada de perseguir os seguidores de Cristo, Jesus aparece para ele. E no que Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, caído do cavalo, diz: quem és tu, Senhor? Então o Senhor fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diante dessa compreensão de quem era Jesus, Saulo de Tarso, que foi o grande perseguidor, se tornou o maior pregador do cristianismo que ele antes perseguia. Quem é Jesus para você? Diante do nome de Jesus, joelhos se dobram. Diante da compreensão de quem é Jesus, vidas são transformadas. O nome de Cristo tem poder. Indo adiante, a Bíblia fala que Pedro e João, eles estavam entrando no templo. À porta do templo havia um mendigo, um paralítico. O texto fala que ele era um coxo. E o paralítico estava olhando para Pedro e para João na expectativa de receber alguma esmola. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Cristo, levanta e anda. Em nome de Cristo, aquele que era paralítico, aquele que era coxo, em nome de Cristo, ele levantou e ele andou. O nome de Jesus é o nome que manifesta o poder de Deus na vida do homem. A Bíblia vai adiante. A Bíblia fala que Paulo, esse antes perseguidor, mas agora um pregador, ele fazia diversos milagres em nome de Cristo. E a Bíblia fala que os feitos extraordinários eram tais que pegavam as vestes de Paulo, e essas vestes eram lançadas sobre enfermos, os enfermos eram curados. Essas vestes eram lançadas sobre endemoniados e os endemoniados eram libertos. Então os feitos eram tais que até as roupas que Paulo usava em nome de Cristo eram usadas para que vidas fossem libertas, para que doentes fossem sarados. Nisso o texto fala que havia 7 filhos de um judeu chamado Cefas. E esses 7 filhos, eles eram exorcistas. Eles eram tirados a expulsar demônios. E eles chegam diante de um endemoniado e eles dizem o seguinte: em nome de Cristo, a quem Paulo prega, eu te ordeno, sai deste homem. Então aqueles exorcistas chegam diante de um endemoniado e dizem: em nome de Cristo, a quem Paulo prega, eu te ordeno, sai deste homem. O endemoniado olha para aqueles 7 e diz o seguinte: eu conheço Cristo, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E o texto fala que o endemoniado se joga sobre eles, os espanca, e eles saem dali nus, espancados e envergonhados, porque realmente até os demônios sabem quem é Jesus. Mas enquanto nós não tivermos um reconhecimento de quem é Jesus, não adianta falarmos do Jesus a quem Paulo prega. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E eu sei que você tem uma boa percepção acerca de Jesus, mas enquanto o Jesus que você conhece for apenas o Jesus que Paulo prega, esse Jesus não fará nada em sua vida. Quando esse Jesus for o Jesus que você aceitar, quando esse Jesus for o Jesus que você reconhecer, aí sim, o poder de Jesus será uma realidade na sua vida. O poder transformador, o poder vivificador, o poder perdoador, o poder salvador. Meus irmãos, meus amigos, quem é Jesus para você? Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus faz então a sua grande afirmação: bem-aventurado és, não foi carne nem sangue, foi o próprio Pai que te revelou. Meu amigo, a compreensão de quem é Jesus não se dá pela mente humana,
se dá pela fé, operada pelo Espírito de Deus no coração do homem. Abra seu coração nessa noite para reconhecer quem é Jesus. O Espírito do Senhor te fará crer que o nome de Cristo faz com que o homem seja perdoado. Jesus Cristo vai além. Jesus Cristo fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecerão contra a igreja que está sobre o meu nome. Meu amigo, aquele que crê em Jesus Cristo é alguém que se torna vitorioso por causa de Jesus. Mas creia bem, não é vitorioso acerca das coisas dessa vida, porque elas são passageiras. É vitorioso acerca das coisas da eternidade. Nem as portas do inferno, nem as portas da morte pode vencer aqueles que professam o nome de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: quem nos condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu amigo, perceba o poder do nome de Cristo. É tal que aqueles que creem nele não sofrem condenação. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nome de Cristo nos traz certeza de vida eterna, de tal forma que a Bíblia também diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo nome de Cristo o homem tem certeza de vida eterna. Pelo nome de Cristo o homem tem certeza de perdão. Pelo nome de Cristo o homem tem certeza de salvação. Quem é Jesus para você? A Bíblia vai dizer que enquanto Paulo pregava, ele foi preso. E aquele que antes perseguia, agora é perseguido pelo nome de Cristo. Aquele que antes torturava, agora está sendo torturado pelo nome de Cristo. E Paulo preso, espancado, suas costas cheias de feridas, ele está preso, e à meia-noite o texto fala que ele cantava. Diante do louvor que Paulo levantava, a Bíblia fala que houve um terremoto naquela cadeia, e as celas se abriram, as algemas se soltaram. Então o carcereiro que os prendia, imaginando que todos haviam fugido, ele tenta se matar. Paulo grita lá de dentro: não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. Então o carcereiro trêmulo, diz o texto, pergunta para Paulo: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O nome de Jesus é o nome pelo qual nós somos salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, havia dois outros crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E a Bíblia diz que um daqueles crucificados, o texto fala que ele era um malfeitor, um pária da sociedade, um homem que até então fez tantos males que merecia a morte. Este homem, ali à beira da morte, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque aqueles que clamam ao nome de Jesus têm perdão, têm certeza de salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem é Jesus para você? Meus irmãos, meus amigos, Jesus Cristo pode ser apenas um personagem histórico, como tem sido para muitos. Jesus Cristo pode ser apenas aquele através do qual nós contamos a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus Cristo pode ser apenas um homem sábio, como é para alguns outros. Jesus Cristo pode ser apenas o criador de uma nova religião para aquela época. Realmente são algumas percepções que as pessoas têm de Jesus, mas essas percepções, por mais que pareçam elogiosas, elas são errôneas. Jesus é mais que isso. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus, como Filho do Deus vivo, ele veio a esse mundo com uma missão específica. Ele disse: o Filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem é Jesus?
Jesus é aquele enviado pelo Pai, para que através dele muitos sejam resgatados. Quem é Jesus para você? Creia nele como seu Salvador, creia nele como seu Senhor, creia nele como aquele através do qual você será perdoado, você será salvo, você será redimido. A importância de saber quem é Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Pensem bem no que Jesus está dizendo. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele está interessado em saber o que as pessoas dizem acerca dele. Ele se volta para os discípulos especificamente e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele fala que a importância é tal, que se o homem não crer que ele é, o homem morrerá no seu pecado. Entende por que o nome de Jesus divide a eternidade? Assim como naquela cruz, aqueles dois homens foram divididos dessa forma, um creu, o outro morreu sem crer. Assim como naquela cruz, os dois foram divididos da seguinte maneira: um porque creu, morreu com certeza de vida eterna, o outro porque não creu, morreu sem essa certeza. Da mesma forma, a eternidade é dividida: aqueles que creram, aqueles que rejeitaram, aqueles que o receberam, aqueles que não se preocuparam com o nome de Jesus. Meu amigo, quem é Jesus para você? Eu quero te convidar a nessa noite receber Jesus como seu Salvador, receber Jesus como aquele que te perdoou, receber Jesus como aquele que morreu para te dar vida. Encerro então dizendo o seguinte: nessa noite nós testemunharemos o batismo de algumas pessoas, e o batismo se dará diante da seguinte certeza: houve um personagem que a Bíblia só o chama de eunuco de Candace. Este homem vinha de uma viagem religiosa, ele estava lendo o texto bíblico. Então um pregador do evangelho se aproxima dele e compartilha no texto bíblico acerca de quem é Jesus. E depois de mostrar para aquele homem quem era Jesus, o homem para diante de água. Havia uma lagoa, e o homem fala: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então o pregador diz a ele: é lícito, se crês de todo o coração. E ele diz: eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. E porque ele creu assim, ele foi batizado. Porque ele creu assim, ele foi perdoado. Porque ele creu assim, ele foi salvo. O que nós presenciaremos nessa noite são mais pessoas identificando Jesus quem ele é. O que nós perceberemos nessa noite são mais pessoas sendo batizadas, dizendo assim: eu creio em Jesus, o Filho do Deus vivo. Essas pessoas dizem saber quem é Jesus. Eu tenho certeza de quem é Jesus. Pedro, por Deus, descobriu quem é Jesus. E nessa noite, quem é Jesus para você? Como é que você sairá daqui compreendendo quem é Jesus? Eu quero te convidar a crer, eu quero te convidar a aceitá-lo, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao nome dEle todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que nessa noite seja o seu joelho se dobrando ao nome de Cristo. Que Deus nos abençoe.